Cai a chuva, que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Boat Room Podcast. E hoje a gente tem um episódio diferente. A gente tem viagem para Anfield, a gente tem convidado especial aqui no podcast. Então já vou começar agradecendo a sua participação, Maurício. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol, pelo convite para participar do The Boot Room. É uma honra estar aqui e podendo falar de Liverpool depois de um longo tempo sem estar participando de qualquer atividade, né, relacionada ao Liverpool. Estamos aí para bater um papo, falar do clube. Vai ser um grande prazer poder rever os amigos e conversar. Cara, estou muito. Vou dizer a palavra, estou excitado. Porquê? Porque o Maurício foi o homem. Eu acho que foi ele. Foi o pioneiro dos podcasts, pelo menos do Liverpool, né? E muito antes do podcast ser moda, o Maurício já tinha um podcast. Então, a minha primeira referência e conhecimento de podcast foi Maurício. Não queria estar aqui a começar já a lamber bota, mas não sei se sabem o que é isso. Mas, perfeito. Perfeito. E muito melhor que a Gisele também, né? Diga-se de passagem. Mas pronto. É bom que a gente já começa o episódio com farpa, né? Mas É. assim, bom que o Maurício conhece a gente aí de longa data também. E realmente, cara, o Maurício era essa referência aí pra podcast. Eu já cheguei a participar lá com ele, e a gente também já participou num outro projeto também em outra ocasião. Mas aí é isso. Então, Maurício, muito obrigado pela sua participação. A Gisele hoje não tá aqui com a gente gravando, mas ela tem uma participação especial que vocês vão poder ouvir também, bem legal. E exatamente sobre o nossa primeira pauta aqui no episódio de hoje, que foi o Merseyside Derby do Liverpool feminino contra o Everton, Anfield. Então, vocês vão conferir aí um pouquinho de como foi a experiência lá da Gisele, uma das participantes aqui do podcast, lá do perfil. No jogo, vocês vão ouvir um pouquinho de como foi lá e tal. A gente também está trazendo alguns vídeos, algumas fotos, enfim, tem bastante conteúdo legal, bastante conteúdo interessante, mas infelizmente o resultado não veio. Depois daquele empolgou que a gente deu aqui no episódio anterior, que o Liverpool venceu o Arsenal fora de casa, o Liverpool venceu o Aston Villa. A terceira vitória não veio, 100% não veio, e infelizmente, por consequência, também não veio a liderança ali da Barclays Women's Super League, não é? É, triste. Mas é assim, vou começar polémico. Aquele gol não estava impedido, né? Vamos ser sinceros. Ou Não, estava? já começa assim. E bom que a gente já tá falando de arbitragem Da de novo, arbitragem, né? exato. Exatamente. Contra o Liverpool, outra vez. E é triste, porque assim, os primeiros minutos o jogo estava dividido, não é? Aliás, o Liverpool estava por cima, estava a controlar as ações e tudo mais. E começa a sofrer e pronto, descamba. E acho que mentalmente a equipa nunca mais foi capaz de recuperar. E nunca mais ameaçou com regularidade, pelo menos. Foi criando alguns lances, mas pronto. Também foi o primeiro jogo que eu vi há muito tempo do Liverpool Uma, não estou muito inteirado, mas gostei de algumas coisas. Não, pensava que ia ser mais massacre, como foi o último, por exemplo, no último Liverpool Everton, que eu me lembro. E é isso. O último que eu vi, que já foi 2 anos, acho eu. E é isso. Rapaz, tem um tempinho, viu? Tem. Mas como você falou, realmente o time começou bem melhor, né? Logo de cara teve esse gol anulado. Também teve um outro lance que a goleira do Everton teve que fazer uma defesa absurda. Mas enfim, e também queria registrar a indignação com relação ao jogo, porque era para ter passado no Star Plus, sei lá o que arrumaram, a gente não conseguiu assistir direito, né? A gente teve que recorrer a outras alternativas aí, infelizmente. Mas enfim, o time começou bem, acabou tomando gol na bola parada, que foi um erro bem zoadinho, assim, ali. Tinha duas jogadoras do Everton no segundo pau bem livres. Sim.
E depois o time, sei lá, parece que não conseguiu responder aquele golpe ali, né? Olha, infelizmente eu não tenho conseguido acompanhar tanto assim o futebol do Liverpool feminino. Até nesse fim de semana especificamente também eu fiquei completamente fora, mas um clássico nunca é bom de perder, né? A gente sabe muito bem como a rivalidade funciona e pro Liverpool tá recuperando sua trajetória, né, no futebol feminino, depois de um período difícil e começar a temporada com uma derrota num clássico dá aquele banho de água fria que a gente sabe que, como você mesmo disse, cara, o empolgou no começo, dá aquela expectativa positiva, mas já tem uma quebra assim, um pouco mais pesada dessa expectativa inicial. Mas, como dizem, temos que levantar a cabeça e seguir em frente, porque se o começo é bom, já temos aí 6 pontos no campeonato, então tem sim motivos para continuar acreditando em um ano melhor. É verdade, sim senhor. E olha, eu não queria ser polémico. Eu também não estou a acompanhar, mas disseram-me no grupo que a nossa Rachel Meu Deus. Law, Nossa, lá vem. desculpa, era uma excelente arqueira. Isto dito por Carolina Vaga, atenção. Era muito boa e pronto. É isso. Não, mas olha, Isso, fiquei. pô, já tá jogando a responsabilidade toda no meu corpo, Não, pô. Que isso? não estou não, calma. E eu devo dizer que Uhum. gostei muito do jogo da Nagano. Joga muito. Pá, eu não sei, tu não conheces muito bem também a Sophie Hogg, né? Acho que é assim que se diz. A atacante Uhum. lá, a nova contratação. Mas a sensação foi o primeiro jogo que eu vi. A sensação que eu fiquei dela é que era muito mais referência. Tinha um bocado dura quando ela vinha fazer as descidas para vir receber e rodar e apoiar e não sei o que. Era muito durinha de rins. Então acho que ela deve servir melhor como referência. Pelo aquilo que eu vi, foi a ideia com que fiquei. E as substituições já aos 60 minutos já foram mais positivas a nível de construção de jogadas. Já gostei mais. Embora não ameaçasse assim tanto, foi mais engraçado de ver lá a Enderby, principalmente. Eu não conhecia. A menina Uhum. jovem, né? 18 aninhos. Ahm, e foi isso. A Loli também entrou muito bem. Assim. Pelo menos deram aquela ideia de conseguir escapar mais e tudo mais. E ser mais, rabiscar mais um pouquinho, coisa que a Missy não estava a conseguir. A Og também é recente na equipa, é normal, né? Mas gostei também de uma exibição, não na exibição, mas gostei dos detalhes da Hobinger, acho que é assim que se diz, ela é austríaca. Sim. E pronto, gostei muito dos detalhes. Ela não fez um jogo brutal, porque também o contexto do jogo não foi assim tão favorável, mas ela demonstrava bons detalhes, mesmo a organizar e a aparecer e a tabular e tudo mais. Gostei bastante. Mas foi isso que eu retive. Parece uma equipa diferente em termos de expectativas, pelo menos. Acho que contratando peças certas, principalmente a Rachel Laws, mas contratando as peças certas consegue ir longe, acho eu. Foi a ideia que eu fiquei. Assim, a gente elogiou a Laws aqui, né? Nos 2 primeiros episódios. No episódio anterior, perdão. Com relação aos 2 primeiros jogos da temporada. Porque realmente ela tinha ido muito bem. Só que a temporada passada dela foi bem complicadinha. Tanto que chegou um momento que ela perdeu a posição para uma goleira da base do time que nem tinha muita experiência, assim, super jovem e tudo mais, e ainda assim ela perdeu a posição pra jogadora, né? E aí, tipo, a gente sabia que era um potencial problema. Por isso também a Tegum Mika veio pro time, eu imagino. E eu imagino que seja por isso, né? Só que até o momento a Laos continua no gol. Depois dos 2 primeiros jogos, era difícil falar, pô, tira ela e coloca a Mika. Não, complicado, não é tão simples assim. E também, no meio de semana, as meninas perderam o jogo pro Leicester. Foi da Continental Cup, né? Então, assim, foram 2 derrotas seguidas aí, após as 2 vitórias na WSL. Então,
meio que deu uma esfriada aí no momento bom do time, só que também vale ressaltar que no jogo da Continental Cup, o time estava bem mexido. Por exemplo, a Laws não jogou. Quem jogou foi a Mika no gol. Assim, só um exemplo. A Lucy Perry também jogou, enfim. O time não foi exatamente o titular. No ataque você já teve a Enderby e a Flint, que também foram titulares do jogo contra o Leicester, e que não são titulares do time, e não foram titulares nas 3 primeiras rodadas ali Diga-me só uma da coisa. WSL. Oi? Nessa Copa és logo eliminado ou tem fase de grupos? É uma fase de grupos, se eu não me engano, ela é uma fase regional. Tem os dois. E depois dali você vai pra parte de mata-mata, mas começa com um grupo. Ok. Então pensei que já tinha sido eliminado, mas não, continua. Não. Eu acho, vou até confirmar, mas eu acho que é isso mesmo. Vou até É o dar uma equivalente olhadinha à Copa aqui. da Liga, né? Acredito que Exatamente. sim. Porque tem Exatamente. a Vitality FA Cup, se eu não me engano. Mas eu não sei, agora eu não Exato. lembro de cabeça quando começam os jogos. Mas até porque não tô ultimamente tá difícil de lembrar de quando tá acontecendo o jogo. Chega no fim de semana, a gente lembra que tem jogo, de tanta coisa que tá rolando. Mas enfim. É o que o Sobo's Live faz E com a aí. mente. Né? Olha só, cara. Olha, Você fica me colocando em situação complicada. olha. Fica me colocando em situação complicada, Duarte. Bom. Mas enfim. Vamos focar aqui, né? Vamos. No time feminino do Liverpool. Atrapalhei o teu Foi mal. raciocínio. Desculpa. E aí você falou, né, que teve a estreia da Sophie Hogg, que veio da Roma. E ela, quem assistiu o jogo, quem conseguiu ver alguma coisa, ou as fotos, percebeu que ela estava jogando de máscara, né? Ela deveria ter estreado já antes, só que ela teve uma lesãozinha uma lesão consideravelmente complicada no rosto. Mas ela conseguiu jogar usando a máscara, então, assim, também não estava, acho que na melhor ocasião possível, talvez ali, a melhor condição possível, situação, assim, para ela poder fazer estreia, mas estreou. Infelizmente, o time acabou não indo muito bem, né? Apesar de começar muito bem, não conseguiu, com um asterisco ali, né? Não conseguiu se colocar à frente no placar, apesar de a gente saber que conseguiu, mas não foi validado o gol, né? E aí, com isso, o time acaba tendo ali 2 vitórias em 2 jogos bem difíceis. É o Arsenal fora de casa, o Aston Villa em casa, apesar de ser em casa, é um confronto bem complicado. E aí chega o derby e acaba novamente perdendo, né? As meninas nunca ganharam do Everton quando a gente jogou no Anfield. A ponto de que elas sequer fizeram um gol contra o Everton no Anfield, né? Então, assim, Mas já venceram algum em o Anfield? tabu fica. Cara, agora de cabeça não lembro. Pra ser bem honesta com você. Não, por isso não é que eu te cartear, perguntei. não. Eu também não me lembro nenhum. Mas sim, sim. Assim, não, elas já venceram, mas em outras temporadas, com certeza. No Anfield eu não sei. Venceram o Everton, que eu digo. Mas Eu estava a referir a jogos gerais não... em Anfield. Jogos gerais, sei lá. Acredito que não. Não, né? Acredito que não, sinceramente. Mas eu vou depois conseguir essa adiciona aí. informação e qualquer coisa a gente complementa no próximo episódio também, ou enfim, se a gente conseguir isso antes de terminar a gravação desse. Mas é aquilo. Acabamos aí tendo um resultado que não foi muito bom, mas o saldo é muito positivo. Acho que no início da temporada, se a gente fosse falar quantos pontos vocês acreditam que a gente vai fazer nos 3 primeiros jogos, eu não sei se muitas pessoas diriam que a gente ia fazer 6 pontos nesses de 9 disponíveis, né? Nesses 3 primeiros jogos. E aí você pensa que quem tá na liderança do campeonato, que tá com 7 pontos, tem 2 vitórias e um empate, né? A gente tem 2 vitórias e a derrota, mas tá tudo muito parelho, tudo muito próximo. O Chelsea já tropeçou. É claro que a gente não pensa necessariamente em título, porque a gente sabe que a nossa realidade é um pouco mais complicada do que isso. Mas é um balanço ainda assim bem positivo, apesar do time não ter ido bem nesse jogo de maneira geral. Excluindo aquele vi gente a apontar 0 pontos. Atenção. Oi? Vi gente a falar em 0 pontos nos primeiros jogos. Sim, E assim, seria plausível. Não seria algo que a gente ia falar que a pessoa tá maluca, se realmente ela opinasse, entendeu? É bem
Seriam resultados bem plausíveis, 3 derrotas. Seriam até mais prováveis do que só possíveis, entendeu? Sim. Mas enfim. Infelizmente, teve a derrota, mas tem agora também para vocês um pouquinho da experiência da Gisele, que foi lá no Anfield, esteve no jogo, assistiu o jogo, torceu, gritou pra caramba. A gente até viu ela na transmissão, apareceu na TV. Então a gente fica aí agora um pouquinho com a Gisele contando como foi a experiência dela lá no Anfield, no derby entre o Liverpool e Everton feminino. Fala pessoal, hoje não estou participando, mas por um motivo muito especial. Estava direto de Anfield para assistir o jogo do feminino, mais um derby em casa. Mais um derby que infelizmente o resultado não veio, mais um derby onde a arbitragem foi novamente protagonista no nosso resultado negativo. Não vou ficar aqui chorando, mas o Liverpool começou muito bem o jogo, fez gol legal que foi invalidado, meteu bola na trave. Sobre o jogo em si, depois ficou muito nervoso, mas isso aí eu tenho certeza que o pessoal vai falar melhor do que eu, porque eu estava assistindo o jogo basicamente com a visão do banco de reserva, assim. A gente estava muito perto. Foi uma experiência muito diferente, mas confesso que para análise do jogo em si é bem mais complicado, porque você tem a visão meio que da lateral quando ela está ali atrás. É muito difícil enxergar, é até diferente. Você fica mais nervoso ainda, porque, por exemplo, quando o time está saindo para jogar, o campo é curto demais, a gente dá sempre a sensação de que vai dar merda. Mas foi uma experiência linda, diferente. Acho que todo torcedor tinha que ter o direito de ter essa experiência, de viver isso. Porque estar em Anfield é mágico demais. O Liverpool é um time que nasce depois de Anfield, nasce para jogar no estádio. Então, conhecer o estádio, conhecer esse ambiente, que é a origem do clube, é algo muito diferente de tudo que eu já vivi. Dentro do episódio passado, eu lembro que o Duarte me perguntou qual que era o meu sentimento, a minha expectativa sobre o jogo, e eu falei que estava um branco, porque estava chegando e é algo tão surreal que eu não conseguia mensurar. E eu fui e voltei e eu continuo com essa mesma sensação, como se fosse uma parte paralela da sua vida, sabe, que você vive. Não parece que aconteceu de verdade, de tão surreal que é você viver um time de futebol tão longe, igual é, não só de ser de outro continente, mas de Liverpool, principalmente por ser tão distante, mesmo da Inglaterra, muito distante da Inglaterra. Foi uma pedrada para chegar até lá. A gente foi por Manchester, pegou trem, e, enfim. Fiquem de olho no YouTube, porque vai ter tudo um pouquinho de como foi essa passagem por Liverpool. Cantar o You Never Walk Alone dentro do estádio é algo muito diferente. Vou soltar um pouquinho aqui. Eu não tenho palavras mesmo, assim, pra descrever. Acho que quem já foi, inclusive, eu recebi alguns feedbacks das pessoas que já foram, e que é muito surreal mesmo. A gente fica tentando colocar em palavras, mas não tem palavras pra descrever. Mas é uma viagem linda. Liverpool é uma cidade muito diferente. Não conheço muitas cidades, na Inglaterra ali só Londres, mas Liverpool é muito diferente pela forma como as pessoas se vestem, como elas se divertem, como é musical. Agora falando da cidade toda, né, como o Liverpool tem esse negócio da torcida de ter muitas músicas e viver a cidade um pouco, você percebe por que isso acontece. É uma cidade que vive muito a música, qualquer canto que você vai é karaokê, gente cantando, padaria tendo música, qualquer canto que você vai tem muita música. Então é uma cidade muito viva, muito fria, mas calorosa ao mesmo tempo, porque as pessoas ocupam as ruas, as pessoas se divertem, as pessoas se envolvem. No mais clichê que você imagina de Liverpool é um pouco isso, né? O local onde fica Anfield é um pouco mais distante do centro, então fica no meio das casas, assim, de repente tem Anfield gigante. Eu não sei explicar, só senti. Então, eu só, sei lá, agradeço a vida, a oportunidade que eu tive. Eu espero que todo mundo tenha essa mesma oportunidade. Toquem o barco aí, então, no episódio. Tenho certeza que vai ser legal, que vocês vão conseguir traduzir talvez melhor do que eu, do que foi o jogo, porque eu tava em transe quando eu tava lá, né? Chorei, principalmente no tour. O tour de Anfield é muito legal também, né? Não sei se a gente deu sorte de pegar
uma pessoa que fizesse que fosse muito divertida. Mas foi muito legal. Ele faz gracinha o tempo todo contando a história. Tira o Everton United pra merda o tempo inteiro. É muito bom. Mas é isso. Bom episódio aí pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. E you never walk alone. Bom, então se teve derby no feminino, também vai ter derby no masculino. Então a gente tá saindo do Merseyside Derby, que já aconteceu no fim de semana, para outro que tá para acontecer agora no próximo sábado, aquele horário que todo mundo ama, cedinho no sábado de manhã, só que não, né? Mas depois da data FIFA, depois a pausa, após empate meio complicadinho de engolir ali contra o Brighton, né? Voltamos para a Premier League para jogar um derby. Maurício, qual é a tua expectativa para esse jogo depois desse início de temporada aí? Como você enxerga o time chegando nesse derby? Porque na temporada passada, quando a gente chegou no derby, a gente chegou assim, com aquela expectativa meio de, tipo, caramba, será que vai dar pro Everton agora? A gente não tava num momento muito legal. Como você tá vendo agora aí esse jogo e como o time chega para esse jogo? É uma análise um tanto difícil, porque, bom, só temos uma derrota na liga até agora, que foi naquele jogo malfadado no Tottenham Roubado. Hotspur Stadium. Exatamente. Então, aquilo meio que fica engasgado e vai ficar engasgado até ter o jogo do Anfield, né? Contra o Tottenham. Mas o Brighton a gente já sabia que seria um jogo difícil, jogando fora de casa, um jogo traiçoeiro, tanto pela experiência recente com o Brighton, né, de ter jogos que a gente passou mais trabalho do que deveria. E acho que essa pausa veio num momento importante para uma sequência não tão boa de resultados, para dar uma resfriada no ambiente um pouco, para tentar manter a cabeça no lugar. O que complica de fato é o Everton vir num momento de animação. Eles têm pontuado bastante nas últimas rodadas. Eles venceram o Bournemouth, então foi complicado assim de chegar num clássico com eles um pouco mais motivados e o Liverpool tentando recuperar um pouco a confiança e tentar manter a cabeça no lugar. Eu tô tranquilo, pra ser bem sincero. Eu acho que é um jogo que vai ser difícil, porque sempre que jogo contra o Everton, a bola não vai andar tanto, o jogo vai parar um pouquinho mais, o árbitro vai passar um pouquinho mais de tempo passando o cartão amarelo. Então a gente sabe que o Duarte sabe muito bem como é, né? Um Merseyside Derby. É um jogo mais ou difícil de menos. se assistir. É chato, né? Eles tornam um jogo chato. É Não querem constantemente. jogar, né? Pra quem tá acostumado a ver clássico Grenal, o Liverpool Everton é fichinha, tranquilo. Isso é verdade, Então, isso é verdade. é um jogo que você não tem expectativa nenhuma além de briga ali, de pela bola, um jogo feio de se assistir. Mas eu espero o Everton um pouco mais animado, vindo mais um pouquinho assim, né? Saindo um pouquinho mais da toca, tentando fazer com que o Liverpool se exponha mais, porque a gente sabe que a nossa defesa não anda 100% de confiança. A gente tem tido muitos problemas, principalmente cruzando bola na área. O jogo contra o Tottenham foi um horror, assim, de acompanhar. Com o cruzamento por baixo, muitas vezes é meio difícil do time acompanhar no segundo Sim. pau. E sempre tem aquela dificuldade de entender o posicionamento, né? Então, o Van Dijk não vive um momento tão bom. E essa dificuldade de ter um parceiro regular com ele complica muito também. Uma hora é o Konaté, outra hora é um Matip, outra hora é o Gomes. O Gomes não tem sido zagueiro, mas entra muitas vezes nessa rotação. Já foi até o É. Quansah a campo. Exato. Então, a defesa passa por esse problema, por não ter um padrão de repetição. O Arnold Estabilidade, não teve, é? teve a lesão, o Robertson agora de novo teve essa situação com a seleção, né, de ter lesionado. Enfim, é difícil ter uma defesa que a gente possa colocar em campo que seja plenamente confiável, com todo mundo jogando o tempo todo junto. E isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar, porque o Everton vai jogar bola na área, vai fazer escarcéu em escanteio, vai tentar cavar falta.
Então tem que ter muito cuidado no meio campo, porque tem sido o nosso problema ali, a primeira função do meio campo, porque uma hora joga o Alexis McAllister, outra hora joga o Endo, não tem mais o Thiago disponível para tentar ajudar nessa rotação, então e o Bajcetic também tá vindo de lesão, um jogador que tá se recuperando fisicamente, então é difícil a gente ter alguém de confiança para proteger a frente da zaga, né? Então É. eu acho que vai ser o nosso maior desafio, tentar não tomar gols, porque tem sido difícil. E aí o Alisson que lute, né? Mas do ponto de vista prático, né? Pensando em vencer o jogo, eu tenho muita esperança que tenhamos aí os nossos jogadores de meio de frente um pouco mais inspirados. Não sei como vai ser a questão dos sul-americanos, como eles vão estar nessa partida, porque vai ser sempre aquela luta, né, contra o tempo para colocá-los em forma. Mas pelo menos tendo o Salah em dia, num dia muito bom, eu confio numa vitória. E tendo o Arnold também em plenas condições, também temos aí a expectativa de algo muito bom pela frente nessa partida. É verdade, tu tocaste num. E Desculpa. só rapidinho, eu só queria fazer um questionamento. Eu queria falar algumas coisas, na verdade, mas a mais importante que eu queria pontuar aqui. Por onde anda Thiago Alcântara? Ele tá vivo ainda? Porque eu não vejo mais ele. Machucou outra Verdade. vez. Machucou outra vez. Lamento informar, mas teve uma recaída. Foi Ai, confirmado pelo Klopp. nada novo, né? É, mas é triste. É triste porque eu acho que este foi provavelmente o meio-campista mais técnico que já passou, talvez, no clube, é de certeza. Mas estava aqui a pensar em alguém mais técnico que ele na Premier, mesmo campeonato inglês, e acho que não houve ninguém. Um jogador desta qualidade, que infelizmente não consegue ser regular, né? Então, meio que acaba por cair no esquecimento. É triste, é muito triste. Se eu pudesse banir uma coisa do Sim. futebol, seriam as lesões. É verdade, né? Faz muita diferença. Faz. Olha, mas tu tocaste num belo ponto, que era a estabilidade defensiva. E não só da linha defensiva, mas também dos meio-campistas, não é? Porque nós não sabemos quem é o Muda 5. muito. Muda muito e depois também não é nenhum deles é especialista tirando o Endo, né? Mas o Endo É. meio que veio para compor e não para ser a principal figura. Mas eu vou-te fazer uma questão que é que tens achado? Primeiro vou-te perguntar se achas o Szoboszlai bonito. O Cebolai bonito. Cebolai Como porque, dizer que não, Carol, né? pois sim. Tem sido o tema destes programas, tem sido Cebolai mesmo. Não estejam. Não se fala assim. É Cebolai. Agora vai ser Cebolai. Mas também ia-te perguntar o que é que tens achado. Porque, por exemplo, o último jogo do Juan. O Juan é o Gravenberch, é o Ryan. E se gostaste, se estás a curtir do Maka também a nível ofensivo, porque ele entrega muito. O que é que tens pensado? Tem sido diferente. Porque eu tô. Uhum. Obviamente, a gente se acostumou por muitos anos com um perfil de meio campo com um cabeça de área ali mais combativo, que distribui a jogada de início, que contém. Mas o time tem outro perfil agora, tem tido. É natural que tenha dificuldades com esse quesito, né? Porque a característica muda muito agora. Mas é interessante, eu acho que o time me surpreendeu muito positivamente nesse começo de Premier League, nesse quesito mesmo, de ser um time que consegue continuar criando, consegue continuar pontuando e manter um certo nível de regularidade, né? Porque, olha, a gente tá num nível de pontuação bem bom a expectativa Sim. que eu tinha. Porque eu não tava muito otimista pra temporada, pra falar a verdade. Assim, claro, pra classificação pra Champions League, sim. Mas pra, de repente, se iludir um pouquinho mais, eu não tava preparado pra isso. Mas as primeiras rodadas me deram esperança de pensar em algo mais. Porque eu confio completamente nessa capacidade do Klopp de montar a equipe e de fazer com que esses jogadores consigam executar um nível de futebol muito alto. E que mesmo com todas as adversidades e as falhas, consegue contornar isso. E tem tido muita competência para contornar as falhas. Não conseguiu em Londres, né, contra o Tottenham, e não conseguiu contra o Brighton.
por motivos diferentes, verdade, mas uma hora ou outra vai acabar cedendo pontos, não tem como. O próprio City cedeu pontos pro Wolverhampton, Duas vezes o seguidas, não é? próprio Arsenal também, então Sim. o Arsenal também não é perfeito e vai ceder muitos pontos ainda. É um time que falha muito, sob pressão, principalmente, né, em situações que tá com a responsabilidade. Mas olhando o panorama do campeonato, nós estamos num cenário muito positivo. Eu preciso muito ainda observar o que esse time do Ange Postecoglou é feito. Ganhar do Liverpool, beleza, tudo bem, faz parte, vai conseguir. Jogando em casa, né? Mas esse E time com ainda. asterisco, né? Exatamente, tem esse detalhe muito importante. Mas eu ainda não vi esse time realmente colocado contra a parede. Eu não vi esse time ainda colocado contra a parede. Contra o Liverpool, eles teriam perdido esse jogo. Se não fosse essa questão da arbitragem. Porque o Liverpool estava jogando muito bem. Tava Sim. conseguindo responder eles muito bem em campo. Consideravelmente melhor. Exatamente. E eles tiveram um jogo contra o Arsenal que eles poderiam ter perdido também. Então, É verdade, é verdade. é um time que quando perder a primeira partida, de fato, quando tiver aquela derrota assim pra você olhar, poxa, hoje não era o nosso dia. Eu tô curioso pra ver como eles vão reagir. Eu confio no Liverpool ainda, sabendo que não é um trabalho concluído, essa nova etapa, é um trabalho em construção ainda. Eu Sim. fico pensando do que esse time é capaz. Eu tô muito otimista, porque o meio-campo tem jogadores que conseguem continuar lutando, o ataque tem jogadores que conseguem continuar lutando. A defesa só é o ponto que me preocupa de fato, porque tem muitos jogadores que já estão numa fase de superação um passado que já não volta mais. O Van Dijk, o Matip, o próprio Gomes ali, jogando de lateral é um pouco diferente pra ele, né? Mas o Robertson são jogadores que viveram uma outra etapa e que tem um outro peso, né? Uma outra responsabilidade agora. E normalmente pesa muito pra uma mudança de chave, pra uma mudança de perfil. Você ter. Tudo bem que você ter esses caras é importante, mas até que ponto esses caras vão manter a corda esticada pro time continuar jogando naquele nível de sempre, né? Recuperar aquela fome pra vencer. Eu acho que o Arnold também é um cara importante pra isso. Ele oscila muitas vezes, mas é um cara que levanta o time muito. E ter ele ali batendo dentro de campo, sendo uma força dentro do vestiário, ajuda muito a ter as coisas equilibradas um pouco, né? Ter uma voz um pouco mais jovem dentro dessas lideranças do grupo. Mas é a minha curiosidade. Eu acho que esse time tá me surpreendendo bastante por ter conseguido fazer o Liverpool ser confiável de novo. A gente olhar e pensar, esse time vai conseguir fazer pelo menos classificação para Champions League sem ter tanto estresse. Mas é engraçado tu tocares nesse ponto da estabilidade emocional, porque eu também, é assim, quando iniciamos este podcast, acho que nenhuma rodada tinha acontecido ainda. Acho eu. Ou tinha pelo menos uma, não sei. E a sensação de Tinha. todos... Tinha? Pronto. E a sensação de todos era... Todos não. A minha sensação era... Ok, dá para beliscar. O Liverpool pode beliscar, pode incomodar. Eu vejo clubes mais fortes. Num bom período, talvez um segundo lugar, né? A Carol até fez a brincadeira do tu começaste o teu discurso totalmente pessimista e terminaste com um segundo lugar, talvez a Premier League a ser conquistada. Mas a sensação que eu tenho e que parece que também tens é, com uma peça certa aqui ou outra acolá no mercado de janeiro e com os resultados favoráveis, talvez possa beliscar alguma coisa, né? Uhum. E também o nível defensivo de alguns jogadores, que é importante destacar o Arnold, porque o Arnold, eu acho que o Van Dijk não vai ter muitos mais anos de Liverpool, para ser sincero. Ah, com certeza. Desde a Hein? lesão de joelho. O Van Dijk. Ah, tá. Nossa, não é porque você falou do Arnold. Sabe quando você dá aquela desligada e volta assim? Sim, Eu sim. fiz o papel de Gisele agora aqui do TD. A lesão de joelho Eu entendi dele. Arnold, cara. Nossa. A lesão de joelho acabou com ele. Acabou com isso, sim. É completamente. Tirou a confiança, pelo menos. E isso é fundamental no atleta. Mas eu vou ser Mas, bem sincero. Acho que também
A lesão deixou ele diferente, mas ele já estava antes da lesão com um certo nível de confiança muito elevado e ele já estava mais tranquilo em campo. Ele já estava sendo, às vezes, é o que acontece com os jogadores de defesa do Liverpool, de ter muita segurança e de às vezes parecer displicente com tanta segurança. O Van Dijk peca muito nesse quesito. Mas posicionamento, acho que ele tá perdendo um pouco o tino com a questão do posicionamento também, junto com os colegas de defesa. Porque Entender. a maioria dos erros que causam em gols contra o Liverpool acaba sendo por conta disso. De estar no Sim, lugar errado, na hora errada, de colocar o companheiro numa situação desconfortável, até colocar o Alisson numa posição que ele não tem como salvar a coisa. sim. Passos à queima, né? Passos Já, é assim, nós Sim, temos sim. falado de um ponto muito importante, tem sido o Liverpool entra muitos jogos a perder. E tem sido assim esta temporada, então. Ou entra a perder ou sofre na primeira parte. E isso aí Assim. meio que mancha o jogo, porque parece que a equipe tem que jogar sempre naquela tomada meio Darwin, de muita energia, vamos dar remontada, vamos virar o jogo, e acaba por virar porque tem muita qualidade ofensiva. Mas também vou voltar a citar aquela frase famosa que eu ainda não fui pesquisar se é verdade ou não, do Sir Alex Ferguson, do que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos, né? Porque é verdade, uma equipa que não tem estabilidade defensiva não pode almejar o que quer que seja, não pode sonhar Sim, com o com que quer que seja certeza. porque não tem estabilidade, né? Então se tu não defendes bem, vão começar a desconfiar da forma como atacas e depois os atacantes vão começar a desconfiar dos defesas, enfim. E vai sendo-se bolo e a equipa não é estável. Mas nós podemos fazer a ponto para o jogo com o Brighton também. Foi um bocado por aí, né? O jogo começa precisamente com um passe algo queimado do Van Dijk, Sim. onde o Maka não vê, não consegue, não fez eles ingleses chamam de scanning, não é? Não roda o pescoço para ver o que se passa, rodou só para um lado, não teve tempo de rodar para o outro e colocou o Alisson numa posição complicada. O SofaScore até estava a dar erro do Alisson, não percebo como, mas pronto. E é mais um jogo onde o Liverpool entra a perder, dá a remontada, joga bem, tem a oportunidade do Juan e depois Uhum. perde mentalmente o jogo. Acho que, na minha opinião, acho que perdeu mentalmente depois desse falhanço. E o Brighton cresceu e marcou. E é até interessante, né, você falar que essa questão de que talvez o time tenha perdido mentalmente o jogo. Quando a gente. Você falou também. Vocês falaram da questão mental do Tottenham, né? Sim, E é meio maluco, porque pelo menos a gente estava sentindo muito falta do time do Liverpool mentalmente forte. E aí você começa a temporada com o time se superando, querendo ou não, o time se superou em algumas oportunidades nos jogos com jogadores a menos e tudo mais. Cara, assim, aquela virada contra o Newcastle é uma coisa absurda. tal, né? É uma coisa absurda. Tática. Muitas vezes não jogando Então, bem. Desculpa interromper, É. mas muitas vezes não sim, jogando bem, né? Mas isso é importante. É importante. Mantém o time é. confiante. Exatamente. E assim, aí é até esquisito, porque é engraçado, porque a gente já começa o jogo achando que a gente já vai tomar gol, a gente toma o gol e tem que virar de novo. E é o que a gente tinha falado aqui até no outro episódio. Até quando a gente vai conseguir sair atrás e virar o jogo, né? Contra o Tottenham, eu nem coloco esse jogo na conta, porque eu acho que foi realmente uma ocasião bem complicada, muito específica, que você tem várias coisas relacionadas àquele jogo que eu acho que Sim. ele é de fato um jogo muito à parte. Mas o próprio jogo contra o Brighton saiu atrás de novo, conseguiu virar, teve a oportunidade de ampliar, ficar tranquilo no jogo. Se é que a gente pode falar que ele pode ficar tranquilo em algum jogo nessa temporada. Mas acabou não conseguindo. E assim, tomou um gol ridículo, bobo pra caramba em bola parada, né? Mas assim, acho que de qualquer forma, a gente ainda pode falar que o saldo é bem positivo do ponto de vista psicológico pro time. E aí eu tô comentando isso muito pelo que vocês falaram com relação ao Tottenham, né? Que é o líder, né? Mas que tá meio que nessa coisa, tipo, será que eles vão ter essa força mental? Ou então, igual aconteceu com o próprio Arsenal na temporada passada, que tava, tipo, nadando de braçada, e aí as coisas começaram a não funcionar, entendeu?
acabou ali. Sim. Psicologicamente também É um problema. acabou ruindo. Tipo, você tem um grande problema na Inglaterra, que você tem o Guardiola e o Klopp, né? Se um dos dois ou os dois estiverem, digamos assim, a plenas forças, vai ser difícil conseguir contê-los. Tanto o Arsenal quanto o Tottenham. Acho que o Arsenal deu azar de ter que bater de frente com um time que você não pode falhar em momento nenhum e que não te dá qualquer margem para errar. Sim. Mesmo que o City erre muito e tá errando cada vez mais. Só E mesmo que os que erros não sejam teus, né? Às vezes a arbitragem pode prejudicar. exatamente. Não é aqui farpa, é mesmo realidade. Acontece, né? Acontece muito, cada vez mais. Oh, Mas a questão era essa mesmo, de que o campeonato na Inglaterra se tornou uma selva. Porque tem dois treinadores que são muito superiores a todos os outros e quando estão na sua melhor forma, os seus times conseguem fazer um campeonato virar um campeonato de dois times. Eu acho que, pegando um pouco nisso, aquilo que diferencia um pouco o Liverpool e o City dos outros é que são clubes com base, né? Equipas com base. Mesmo que não seja mesmo o pilar já tenham abandonado a equipe, no caso do Liverpool, o Henderson, o Fabinho, o Firmino, o Mané, jogadores que eram pilares emocionais até da equipe, mesmo que tenham saído, outros mantiveram e outros, entretanto, foram aprendendo. Por exemplo, há bocado não terminei a questão do Arnold com o Van Dijk. Acho que o Van Dijk já não vai durar muito mais tempo no Liverpool, 2, talvez 3 anos, acredito eu. E aí é o crescimento do Arnold enquanto capitão, não é? E há bocado o Maurício também falou do Arnold, nesse sentido em que era um passo importante, é mais um pilar que já cresceu entretanto, não é? E por aí vai, e vão surgindo outros jogadores, não é? Enfim. E depois também tens a barreira, tanto para o Tottenham como para o Arsenal. Eu sei que estamos a afastar um pouco do tema, mas é importante falar disto, a parte mental, que é, e porque o Liverpool viveu algo parecido, é que tanto o Arsenal como o Tottenham, então, é que não ganham há muito tempo um campeonato. Então eles têm que quebrar primeiro essa barreira do ok, nós não vamos vacilar, não vamos pipocar, né? Não vá alguém a tirar pipocas como aconteceu com o menino Ney, né? Mas a situação é essa mesmo, é o estado mental da coisa. Maurício, você tem alguma outra ponderação aí pra fazer sobre o jogo contra o Brighton? O que você sentiu naquele jogo ali pós-derrota pro Tottenham? Esse jogo com o Brighton foi frustrante, pra falar a verdade, porque quando o time conseguiu reagir, conseguiu virar o jogo, pô, aquela sensação, tá ok, estamos com tudo sob controle aqui. Mas o gol no final, assim, quebrou totalmente o clima, né, de tranquilidade. Pô, a gente assumir a liderança. Eu tava com a pensamento de. Tá bom demais pra ser verdade. O problema é quando as coisas parecem estar muito seguras, alguma coisa vem pra quebrar aquela sequência positiva de confiança. Estás a ver? Até o Claro. Maurício estava com excesso de confiança, estás a ver? Não é só o Van Dijk. Mas assim, o time O like dos demonstra. podcasts. O time me transmite confiança. É importante, acho que, pelo menos pra fazer grandes jogos, assim, pra fazer esse tipo de enfrentamento, tem me transmitido bastante confiança. Vai ser difícil serão difíceis os próximos grandes jogos pela Premier League. Mas observando assim como começou na Europa League também, como tá lidando com a Premier League, é muito positivo o caminho, muito positivo mesmo. Vai sofrer um pouquinho ainda por conta dessa montagem de um time, por ter muitas perdas por expulsão, por lesão, por qualquer outro motivo que seja. O Liverpool vai ter que se encontrar ainda, né? Não tá ainda 100% resolvido o time. Então, ainda não temos aquele time que é o Milderson da nova geração, né? Então, Boa comparação, gostei. precisamos encontrar esse time, que é o time de confiança do Klopp. Ele ainda não encontrou. Tem algumas repetições ali, né? Mas ainda não é
aquela confiança que você vai olhar pro time e saber, ok, se botar esses caras aqui, eles vão fazer o adversário comer grama e terra junto. Sim. Ainda não tá sendo o caso. No fim das contas, o X da questão vai ser a defesa, até onde a gente pode confiar na defesa. Porque o ataque é visível que consegue tirar cartadas, né? O Salah, o Darwin tem feito muitos gols também. O Dias tem feito bons jogos dentro do possível. E eu acho que o meio-campo pode ajudar muito. O Szoboszlai e o McAllister estão ajudando bastante, estão mostrando serviço e isso é bom. Mas Muito ainda criativos, né? com certeza, mas ainda é um Muito mais que os outros. trabalho. Ainda é um Os outros trabalho incompleto. também acho que sim. E o Salah está numa fase incrível. Eu acho que é a minha versão Mais uma favorita de vez. Salah. Mais uma vez, sim, isso é verdade. Mas eu acho que essa é a minha versão favorita de Salah. Porque acho que ele hoje está um jogador muito mais completo. Porque tu vês a criar jogadas, a doar-se até mesmo em si, a querer envolver-se mais, coisa que muitas vezes ele não fazia, meio que ele às vezes passava despercebido, né? E tanto que eu acho que não é coincidente esta fase assistente dele, né? Sempre Nem um ali pouco. é incrível. E um pouco nisso dos jogadores, temos outro tema também escaldante. Não é, mãezinha Carol? Eu, eu tava aqui até procurando rapidinho quais são as estatísticas do Salah. Porque, assim, nessa temporada, ele tá bem, tipo, parelho a quantidade de Yeah, né? gols e assistências. Tá? São 5 gols e 4 assistências em 8 partidas. Então, pra variar, ele tá com uma quantidade de participações em gols que, nesse caso, tá maior do que a quantidade de partidas dele, né? Mas é sempre ali muito próximo. Se não é o mesmo número, tá muito, 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 muito próximo. Então, assim, Salah, mais uma vez, entre os melhores. E, assim, quem ainda não reconheceu o Salah, que é um absurdo em todos os sentidos no jogo, assim, tá dando mole. Eight Mas Season eu queria Wonder. só. 8, nossa, rapaz. Parece que foi outro dia É, que a gente falou. Cara, juro. parece que foi outro dia que o Salah chegou. Não sei vocês, mas eu tenho um pouco essa Sim, sensação sim, às sim. vezes. Juro. Sério, cara, 2017 parece que foi ontem, entendeu? Mas vocês falaram ali, quando vocês estavam comentando muito sobre essa questão da força mental, dos times, de você pegar outros times que têm um potencial para ser postulante ao título, mas que ainda tem nos seus adversários times que estão sob o comando do Klopp e do Guardiola, e quão importante o Klopp e o Guardiola são para esses times, acabou me levando a um fato interessante que eu acho que a gente tem que comentar aqui, né? E especificamente sobre o Klopp. Por quê? O Liverpool teve esses times super vitoriosos e tá nesse processo de renovação. A gente imaginava que o Klopp ia fazer parte desse processo de renovação depois que ele renovou o contrato com o clube, então ele vai ficar um bom tempinho ainda com o time, né? Mas, recentemente, tem uma noticiazinha que a gente já suspeitava um pouquinho disso. Acho que, especialmente com o Maurício, a gente já conversou algumas vezes sobre isso em off, sobre o papel do Klopp na tomada de decisões como um todo. E o James Pearce noticiou que, efetivamente, quem decide quem o Liverpool vai atrás é o Klopp. E aí, o Jorg, eu não sei falar sobre o nome dele, vocês me desculpem. Mata! Maurício deve saber. Como é que é? Eu acho que é Matke. Schmack. Exatamente. Não, tá, Tô tudo bem, certo. você fala. O Jorg, né? Então, o primo do Klopp lá É o Jorge, vai o Jorge. negociar um acordo, o Jorginho. Ele vai negociar um acordo que seja financeiramente aceitável para o time, né? E aí, esse ponto a gente tem discutido há um tempinho, na verdade, né? Desde que o clube anunciou que o Edwards não ficaria mais, que ele seria substituído pelo Julian Ward, a gente já tava meio assim, né? Tipo assim, cara, pô, era o Edwards, sabe? É um cara que todo mundo sabe que era muito importante, mas, pô, substituto de dentro do clube, um cara que trabalhava junto com o Edwards,
que era de confiança dele, que vai assumir a posição de diretor esportivo, né? E aí, uma temporada depois, outra mudança. A princípio, o Jorginho era para ficar só 3 meses. Pelo que foi noticiado, foi ficando. Aliás, nem sei se já deu 3 meses, acho que já deu 3 meses, né? E foi ficando, parece que vai ficar por mais um tempo, e a gente chega num momento que a gente olha e pensa, e se depara com a confirmação de que, no fim das contas, o Klopp praticamente acumulou as duas funções, né? De diretor esportivo e técnico. Então, Maurício, como a gente já conversou algumas vezes em off, quero que você comente sobre isso, que eu sei que você é bastante crítico a esse modelo, a esse formato de gerenciamento do time. Eu não gosto mesmo disso. Foi uma mudança que alterou o que vinha sendo a principal razão para que Klopp e Edwards dessem tão certo. Que é o equilíbrio entre o treinador de alto nível e um gerente, um negociador de alto nível. Um cara que lidere um grupo de scouts, um grupo de olheiros que tenham capacidade para encontrar jogadores que se adequem à nossa realidade e que sejam úteis para nossa construção de um time, né? Quando começou a mudança, de fato, com a saída do Edwards, foi preocupante, primeiro porque, ok, é um pilar, assim, fundamental. Ele, o Klopp, e também tinha um integrante da FSG, de fato, dos donos mesmo, que fazia parte Era o dessa Billy? trinca. Não. Acho que era Bill? Não. Era o Mike Gordon. Exato, Mike Gordon. Esses três faziam esse sustentáculo. No momento que você tira um deles, fica um vácuo. O Julian Ward, tecnicamente o sucessor do Edwards, não foi nem sequer capaz de conseguir postular para esse vácuo. O Klopp já começou a querer ocupá-lo já. Eu entendo que ele desejar ocupar esse espaço, desejar ter essa responsabilidade de ter mais poder, porque ele se sente imbuído dessa responsabilidade, mas também ele se sente também responsável pelo que acontece de bom, e ele de fato tem esse trunfo na manga. Certo. Ele passou a entender que passava a ser o papel dele fazer isso, porque ele é um cara que, querendo ou não, ele foi o grande responsável pela grande elevação do patamar e da autoestima do Liverpool. Aliados, sem o Edwards, ele poderia ter chegado onde chegou? Poderia. Talvez levasse mais tempo. Porque a gente se lembra de algumas sugestões que ele fez na sua chegada, de alguns jogadores que porventura não vieram, e de outros que acabaram vindo como alternativas a essas sugestões que ele trouxe para o clube. Então, quando a mudança começa a fazer mais efeito, que no começo da temporada passada, de ter todo aquele imbróglio de vir um meio-campista ou não, tem o Tchouaméni que vinha sendo cogitado, tinha o Jude Bellingham sendo cogitado, e no fim, a grande contratação acaba sendo Darwin Núñez a um preço bastante alto. O Liverpool começa a entrar num momento de muito problema, porque você vê Fabinho e Henderson tendo cada vez mais dificuldade para conseguir desempenhar. Você tem a saída do Mané, que é uma perda incompreensível. Você não consegue compreender o tamanho dessa perda de cara. Você tem uma perda de uma Liga dos Campeões de uma forma um tanto dura para um time que vinha fazendo, que poderia ter feito a rapa em tudo, né? Perdeu 2 títulos importantes de forma muito dura, assim, muito difícil de aceitar. Então você tem aí um fator que pode ter pesado decisivamente pro desempenho na outra temporada, mas sem dúvida nenhuma, esse vácuo de poder que ficou no clube com a saída do Edwards acabou também contribuindo muito para a desorganização na questão das negociações, para ter dificultado o trabalho de renovação da equipe, mas assim como o trabalho de
reposição dos pilares que começaram a sair. Porque a saída do Mané meio que foi atenuada com a chegada do Luiz Dias. E o Firmino também não vivia uma grande fase. Ele começou a temporada passada muito bem, começou fazendo muitos gols, mas a verdade é que o Firmino não desempenhava um grande futebol há muito tempo. Então era um jogador que também já estava com o prazo de validade no clube já meio que estabelecido. O problema foi justamente essa dificuldade. E à medida que as coisas começam a dar errado, fica claro que a queda de braço passa a ficar muito pesando pro lado do Klopp, não pro lado dos scouts, que acabam perdendo o seu representante. E o Ward não consegue ocupar esse espaço deixado pelo Michael Edwards. E eu acredito que isso possa ter sido uma das razões para ele ter deixado o clube muito antes do esperado, até 6 meses antes ter anunciado sua saída, e outros profissionais do setor de recrutamento mesmo acabam também deixando o clube. E fica claro o que acontece, né? O Klopp acaba ganhando essa queda de braço e acaba ganhando mais poder. É um movimento que eu considero que ele ficar foi o preço a ser pago. A renovação para acontecer, né? Foi o preço que a FSG pagou e que aceitou pagar. E acho que o fato dos donos confiarem muito no Klopp pesa preponderantemente sobre o trabalho de observação, o recrutamento que eles vinham tendo. Porque realmente o Klopp é a virada de chave que o Liverpool teve que dar para chegar onde chegou. E acho que eles chegaram a um consenso, imagino. A FSG entendeu que perder o Klopp seria muito mais problemático do que perder os seus scouts e o seu diretor esportivo. E funcionava com o Edwards lá. Acho que era uma engrenagem muito, muito, muito boa. E o Liverpool conseguiu ganhar muitos passos com isso. Então, o Klopp colocando o Liverpool na Liga dos Campeões de novo e colocando uma temporada já estável, digamos assim, nessa condição, a gente vai poder avaliar qual é o tamanho do preço que vai ser pago para essa mudança. Eu, pessoalmente, não gosto dessa mudança, mas ela pode dar certo. Ela deu Sim, errado sim. por uma temporada, mas ela pode dar certo. Eu acho que o meu otimismo quanto ao time mostra que quando o Klopp trabalha o campo, as coisas começam a funcionar. A janela de transferências foi problemática. Teve um começo muito bom, mas ela foi problemática. Porque acabou ficando complicado você ver o Henderson e o Fabinho saindo e você ter o Wataru Endo chegando, sendo um jogador de composição. Não é um cara que você espera receber como resposta depois de perder 2 caras que estão na seleção do clube da história. Entende? Você acaba tendo certas lacunas que não aconteceriam com um diretor esportivo dedicado 100% a isso. É um problema que vai fazer muita diferença. Só que, claro, é um caminho muito traiçoeiro pro Liverpool, justamente porque o Klopp no campo compensa totalmente esse imbróglio todo que acabou acontecendo. Ele também acabou sendo responsável dentro de campo pelos problemas que aconteceram com o time, mas não dá pra negar que dentro de campo ele prova ser capaz de fazer coisas melhores do que o que fez na temporada passada. Eu só fico reticente de fato quanto a janelas de transferências, que é um problema muito sério. A gente teve um ano muito duro com janelas de transferências. O Liverpool precisa ter um pouco mais de segurança. E eu ainda eu não sei se o Jörg Schmatt vai continuar trabalhando com o Liverpool nos próximos anos, nas próximas janelas. Acredito até que não. No longo prazo, o Liverpool vai conseguir colocar alguém ali para equilibrar um pouco a balança, para ser ainda um consultor, para tentar ter um pouquinho mais de segurança para negociar. Mas de fato o Klopp vai ser a nossa cara do clube, né? Vai ser o nosso. Eu brinco muitas vezes, é o Wenger do Liverpool, o Wenger alemão, né? Porque ele assumiu esse papel, ele realmente assumiu esse papel. Ele
colocou como uma condição para continuar, sem dúvida nenhuma, pesou muito para ele ficar no clube e receber esse papel. Então é uma faca de dois gumes, não tem como. Ao mesmo tempo que a gente entende do quanto ele é capaz de nos entregar e de como seria muito pior sem ele, a gente precisa também colocar a mão na consciência que a gente vai sofrer de outra forma. A gente vai estar com uma pessoa que não é um diretor esportivo, ele é um treinador de futebol. Custa-me um pouco acreditar que um treinador possa fazer 2 trabalhos, ainda mais trabalhos deste nível. É óbvio que o Liverpool continua a ter scouts, né? É óbvio que o Liverpool continua a ter um grupo de pessoas que vai atrás de jogadores em determinadas regiões específicas. Claro que sim. Isso não é o trabalho do Klopp. Agora, aquilo que me preocupa é se o Klopp está a monitorizar essas pessoas. Isso aí preocupa-me um pouco se for assim, dessa forma que está a ser noticiado. Porque é impossível um treinador estar preocupado com o campo e ao mesmo tempo estar preocupado com a rede de jogadores que está disponível. Porque isso são 2 trabalhos completamente diferentes e acreditem, né? Falo por experiência própria nesse caso, é muito difícil conciliar uma semana de treinos com jogos, com jogadores que têm questões X e tu estás a gerir jogadores, estás a gerir treinos, estás a gerir jogos, não podes estar a gerir também um departamento de scouting. Acho que isso não faria muito sentido. É assim, é natural um treinador ver um jogador ou aprovar um jogador após esse jogador ser apresentado, não é? Ou, por exemplo, um treinador estar a ver um jogo qualquer, gosta desse jogador e pede ao departamento de scouting para acompanhar a trajetória desse jogador. E dentro disso, essa é a dinâmica normal da coisa. Por acaso aconteceu-me este ano especificamente isso acontecer, de eu ir ver um jogo adversário, gostar de um jogador do adversário, passar essa informação ao departamento e a partir daí eles analisaram e deram as informações todas dele mais comprimidas, não é? Essa é a dinâmica normal da coisa. Outra é o treinador ir especificamente atrás de um jogador ou tomar decisões ou receber informações sobre vários jogadores não filtrados, não de forma filtrada, que é esse o problema. Porque é normal o scouting, o departamento de scouting, ter o jogador, acompanhar o jogador, apresentar esse jogador ao treinador e o treinador é que decide se vai realmente contratar ou não esse jogador, porque é de interesse do treinador. Esse é o normal de qualquer elenco que é construído num técnico que tem a mão. E pronto, deixa-me um pouco... Eu não sei se essa notícia é bem assim. Eu li a notícia em inglês e está específico que a dinâmica é essa, que Klopp está com muita mão em relação àquilo que acontece no departamento, mas quero acreditar que não. Para ser sincero, quero acreditar que não, porque eu acho que seria um tiro nos pés. E seria muito complicado para o Klopp, que teria um trabalho duplo, né? E ele não é especialista nessa área também. Porque há muitos fatores aqui que depois dependem um bocado, né? E pronto, nem que seja questão de valores. Vou buscar o exemplo do Darwin, porque acho que pode ser um exemplo específico da questão, que é o preço que se pagou no Darwin. Acho que pode ser por aí que tenhamos a resposta em relação a isso, porque não faz muito sentido o preço que se pagou pelo Darwin. E era isso. Para quem acompanhava o Darwin, obviamente. Não é um jogador de 100 milhões, nunca na vida. Você tem ressalvas com relação ao Darwin há muito tempo, porque eu lembro que desde a primeira vez que a gente conversou sobre isso, você já ficou bem reticente, né? Sim, porque eu vi que ele tinha muitas dificuldades técnicas, vi que ele passou por problemas até psicológicos, e tu pagaste 100 milhões num jogador, seja em que época for, vai trazer uma pressão extra para aquilo que ele não é. Eu acho o Darwin bom, acho que o Darwin podia jogar no Liverpool, mas acho que o preço meio que condiciona um pouco esta ação, porque espera-se que o Darwin seja aquilo que se calhar ele não pode entregar já. Estás a perceber? Já. E quando tu pagas por 100 milhões, diz. É um pouco, literalmente, vamos dizer assim, fazendo até um certo trocadilho, é o preço que se paga pelo valor pago num jogador desse porte. Exatamente. Acho que é a expectativa que fica. Acho que nessa É temporada ele tá sugestão, né? entregando mais, ele tá conseguindo mostrar um pouco mais do que é capaz. A temporada Sim. passada, mesmo tendo sido difícil, foi complicado, assim.
Porque Sim, você sim. precisa receber uma resposta desse cara. Claro, porque tu pagas 100 milhões por jogadores prontos, não pagas 100 milhões por um jogador ainda Isso. produto a desenvolver. E ele não é um jogador É. novo, tem 94 anos já. É novo, quer dizer, é muito novo ainda, mas Ah? um jogador de 24 anos esperas que pelo menos já esteja mais polido por esse valor que tu pagas, né? E é assim, nós estamos a falar especificamente do Darwin, mas era um exemplo de que talvez, porque isso parece ser claramente um jogador do Klopp, né? O Klopp falou bem dele depois do jogo com o Benfica, o Van Dijk falou bem dele depois do jogo com o Benfica, e numa entrevista também posterior a isso. Eu não sei se foi mesmo um fetiche do Klopp em ter aquele jogador daquele estilo. Estão a perceber? Por isso é que eu falei no Darwin em específico, porque eu acho que pode ser um exemplo da questão errada do Klopp estar com funções a mais daquilo que deveria ter. É preocupante isso, para ser sincero. Bom, Duarte, eu queria saber qual é a sua curiosidade de hoje, porque você sempre traz uma curiosidade, depois da gente ter falado tanta coisa aí, tanta informação, notícia pra lá, notícia pra cá, discussão de Klopp. Conta aí, o que vocês têm de curiosidade? Eu quero saber, que eu tô curiosa hoje, tô curiosa. Já que estamos a falar do Salah, vocês sabiam que 4% da população mundial é canhota? O Salah é um deles. E é isso. Nossa, a gente é muito sortudo. Muito E é isso bom. por hoje. Né? Então acho que por Desculpa. hoje é isso. Ah, não, Calma. diga. Só para terminar, Calma. isso em relação ao Darwin, mas o Darwin tem evoluído bastante, principalmente com a nova liderança do Bielsa. Inclusive, está a dar agora o jogo Brasil-Uruguai e nós estamos a despachar para ir ver. E o Darwin está muito melhor, já pisa melhor na bola, já decide melhor, já está a fazer melhores tabelas e não sei o quê, já não é só aquele posto de força maluco, mas pronto. Isso fica para outro podcast. Então tá bom. Então a gente vai chegando por aqui. Acho que de novo a gente não conseguiu alcançar a nossa meta de fazer um podcast mais curto. A gente sempre acha que vai ser mais curto, mas nunca consegue. Mas foi muito bom o episódio de hoje. Maurício, eu queria novamente agradecer a sua participação. Eu queria ressaltar que você foi, logo de cara, uma das primeiras pessoas que a gente falou: vamos chamar pro podcast. Sim, vou puxar saco aqui agora. É verdade. Então, muito obrigado. Eu sei que tem muito tempo que você tá fora aí do ramo, já deu uma diminuída na produção de conteúdo, mas é sempre muito bom ter você com a gente. Muito, muito, muito obrigada e eu espero que futuramente você possa retornar aqui. Eu que agradeço o convite, Carol. Também o Duarte. Pô, eu me sinto muito feliz de estar ao lado de vocês, sempre falando do livro. Pro Duarte também. A gente não tem tanta oportunidade de conversar assim há um bom tempo. Gosto Sim. muito de conversar com o Duarte também. E, pô, eu fico até sem jeito, né, de falar sobre todo esse tempo, né, todo de conteúdo, de livro, por vocês todos acompanharam desde o começo essa jornada e agora tá na mão de vocês esse bastão já faz um certo tempo. E, pô, certamente estarei muito honrado de voltar mais vezes no The Boot Room, com certeza. Falar de Liverpool é sempre satisfatório e sempre o Liverpool nos leva a grandes lugares, né? Nos leva aos lugares mais longe que a gente pode alcançar. E, bom, mais uma vez a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela parceria, pela audiência. Tenho dado poucos pitacos aí de Liverpool pelo Twitter, então meu arroba é arroba Maurício Cola, mas estamos por aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Quem quiser bater um papo, tamo aí. Isso foi muito engraçado porque eu estava aqui preparado, porque eu tinha muitas saudades de ouvir. Para me seguirem nas redes sociais, arroba Maurício Cola, que é muito icónico. Maurício Cola é muito icónico. O grande Mau Simões. Mau, mas muito bom mesmo. Peço desculpa pela piada. Mas a próxima entrevista. Tava demorando. Desculpa. Mas a próxima entrevista não. Próximo podcast eu quero que seja num estilo, com o Maurício, quero que seja num estilo mais de entrevista para recordarmos algumas histórias do passado, porque brincar ou não já são, pelo menos desde 2015 ou 2016, né? Que estamos aqui nesta dinâmica. Pronto, estamos aqui nesta dinâmica e já vão fazer muitos anos, então há muitas histórias também. Hoje o Maurício veio meio que substituir a Gica, apesar de ser obviamente convidado, mas o próximo podcast onde envolver o Maurício, eu quero falar mais sobre o Maurício para partilharmos um pouco também mais sobre
a história de cada um, né? E é isso, pá. Muito obrigado mais uma vez. My idea was that to build Liverpool into a bastion of invincibility, you know, like Napoleon had that idea. He would conquer the bloody world, you know. And that's what I wanted, that Liverpool would be untouchable.